Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos internautas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No século XVII, celebrizou-se pela libertação da ciência, arrebentando as algemas religiosas que detinham o conhecimento da escravidão da ignorância. Entre os grandes vultos dessa época, Blaise Pascal, o admirável matemático francês, místico, escreveu belas páginas a respeito de Jesus e do bem, no seu célebre livro, Pensamentos, deixou-nos o legado para a grande reflexão. Escreveu ele que a sociedade encontrava-se em uma verdadeira encruzilhada à sua época. 1648, mais ou menos. Essa encruzilhada era assinalada por dois caminhos. Deles, dizia o nobre pensador, le prix de géométrie, isto é, era o espírito da matemática, da lógica, da razão. Tratava-se da conquista do conhecimento ante a ignorância vigente. E, ao mesmo tempo, le prix de finesse, que era o espírito de gentileza. A humanidade estava, naquele momento, lutando entre essas duas correntes básicas do comportamento humano. Mas era necessário que o espírito de gentileza prevalecesse acima do espírito da razão, para poder facultar o que ele denominava le prix de cœur, o espírito do coração, a harmonia, que nós chamaríamos em linguagem moderna o sentimento e a razão, formando a sabedoria. Porque se a sociedade não lograsse esta harmonia, as criaturas entredevorar-se-iam. A proposta de Pascal, transcorridos mais de 350 anos, apresenta-se-nos como uma profecia, porque arrebentando as algemas da ignorância, pela imposição da fé cega, a ciência que nasceu restaurou o pensamento grego do denominado atomismo de Leucipo, Lucrécio e Demócrito, procurando demonstrar que o ser humano, assim como tudo quanto existe, é resultado do acaso, de quatro coisas que se conjugam, ou de três, na opinião de Lucrécio: os átomos, o vácuo e o movimento. Para esse pensador, quando esses três elementos se harmonizam,
O mundo das formas apresenta-se. E quando um deles experimenta qualquer desafio, desvio de rota e transtorno, vem o aniquilamento. Essa tese daria lugar, a partir do século XVIII, ao denominado materialismo. Esse materialismo vai culminar em 3 escolas pessimistas de aniquilamento do espírito: materialismo histórico, materialismo dialético, materialismo mecanicista. E a sociedade que desenvolveu mais o espírito da lógica e da razão logrou naturalmente a tecnologia de ponta, a nanotecnologia, a comunicação virtual. Ensejou a criatura da Terra comodidades, alongou a existência do ser planetário, modificou a paisagem do globo, saneou pântanos, reverdeceu desertos, ligou ilhas a continentes, conquistou as distâncias e agora, através da comunicação virtual, fez que pudéssemos estar cada vez mais próximos, desaparecendo as distâncias abissais. Mas essa mesma tecnologia, exarada na ciência exata das doutrinas matemáticas, ofereceu-nos a desintegração molecular, as armas inteligentes, os crimes hediondos, o aborto provocado, a pena de morte pela falência dos valores morais, o suicídio como porta aberta à insensatez e tantos outros danos que padecemos na atualidade. Porque ficou à margem o espírito de gentileza, essa manifestação de ternura, de solidariedade, de humanidade, que as doutrinas humanistas do século XVIII, que o iluminismo francês, o positivismo, não lograram proporcionar esse equilíbrio dos dois lados que se opunham, a inteligência e o sentimento. E observamos na terra de hoje a fúria da violência, as injustiças sociais, a decadência dos valores éticos, a perda do significado psicológico, o aumento espantoso da depressão, do transtorno do pânico, das enfermidades degenerativas como a síndrome de Parkinson, o Alzheimer, a proliferação do câncer, demonstrando a falência ao mesmo tempo desses instrumentos que lograram interpretar alguns dos enigmas do macrocosmo, realizar a conquista da Lua, colocar bólides espaciais em Marte, viajar na direção de outros sistemas e demonstrar que vivemos no universo no qual existem 200 milhões de galáxias. E a nossa própria galáxia, assessorada por 100 bilhões de sóis, cantando a grandeza do nada. É de estarrecer que chegamos ao século XXI, dominados pela guerra famigerada, pela intolerância religiosa, pelo desrespeito à mulher, pelo abandono da infância, pelo abuso contra a velhice e, acima de tudo, diante dos excluídos, a ralé, a borra social, em nome das nossas ambições egotistas
e dos nossos anseios e aspirações de breve curso numa existência física. É inevitável, como vem acontecendo, que de um para outro momento, o reverso da história apresente-nos agora, no campo de l'esprit de géométrie, o retorno a Deus, a volta à gentileza, a necessidade da solidariedade. Ou então, entre devorando-nos, candidatamo-nos à selvageria, à barbárie, de que se fazem nutridas as grandes megalópolis, as pequeninas cidades, os núcleos sociais e os crimes hediondos que estarrecem. Isto porque, em realidade, a barca terrestre não se encontra a matroca. É porque, na opinião grandiosa de Albert Einstein, Deus não joga dados. E existem no universo leis que estruturam a própria grandeza do cosmo, desde as micropartículas até as imensas galáxias e os buracos negros que as devoram, assim como a poeira de estrelas que elabora novas galáxias.